Agora ficou bom. O Rodrigo hoje está sóbrio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Olá, pessoal, bem-vindos. Nosso primeiro assunto de hoje é vacinação, não contra a Covid-19, mas a vacina que Luís XVI tomou no final do século XVIII. Lini, ele tomou vacina contra o quê? Contra a varíola. Ele Ah, tomou a vacina contra a varíola por duas razões. A primeira é que Luís XV tinha acabado de morrer de varíola. Segundo, Maria Antonieta, com quem ele estava casado, já tinha sido vacinada jovem na corte de Viena. Então, a família real francesa tomou a sábia decisão de, apesar dos riscos, vacinar Luís XVI. Só que a vacina, na época, não é a vacina que nós temos hoje. Na realidade, na época, o procedimento era inoculação do vírus da varíola. um vírus mais fraquinho, né? Que não ia causar morte, né? É claro que era um vírus atenuado, não é? E na época isso era um procedimento perigoso, né? Muitas pessoas eram contra esse procedimento porque tinham medo de ser inoculada com um vírus, mesmo que atenuado de uma doença, morrer da doença. E, na verdade, o Luís XVI, que ele ainda não era Luís XVI, né? Ou ele já era, porque o avô já tinha morrido, então estava para ser o coroado Luís XVI. Ele e os dois irmãos dele foram inoculados com esse vírus atenuado da varíola. Eles tiveram vários sintomas da doença, mas que foram controlados, né? E a partir desse momento eles ficaram imunizados contra a varíola, exatamente. De acordo com o meu marido francês, quer dizer, a fonte não é muito séria, não é? Porque ele é francês. Quem inventou a vacina foram os franceses. Diz ele que Jenner, um cientista francês, percebeu que os agricultores que tiravam o leite da vaca, eles tinham feridas da varíola na mão, mas eles não estavam doentes. Eles estavam imunizados. Então, qual que é o processo? O processo de descoberta, de acordo com meu marido, da vacina, começou aí. Porque existia o vírus da varíola no leite das vacas? Não, Jenner viu os agricultores com varíola, sem estarem doentes, tirando o leite da vaca. Então, ele foi pesquisar e descobriu que o mamilo da vaca tinha uma doença que se chamava vaccina, porque é vache em francês, e a doença era vaccina. Gente, que incrível! Então, a partir dessa observação, ele chegou à conclusão que os agricultores tinham a varíola sem estarem doentes por causa desse contato com a doença da vaca, que se chamava vaccina. Então, daí está a origem do nome vacina, não é? Vache, vaccina, vaccin. Em francês, hoje é vaccin. Na realidade, fazendo pesquisas mais tarde, eu descobri que os chineses, anos, séculos antes, já tinham também inventado uma forma de imunização contra certas doenças, sobretudo a varíola também. Não é? Exato. Depois os indianos, depois no Império Otomano, e depois de um tempo que chegou na Europa cristã, né? Nos países cristãos. Exatamente. É. Mas foi um cientista francês, Jenner, que criou o nome vacina, vaccin. Isso é certo. Isso é certo, de acordo com meu marido. Ah, sim! Francês. Na mesma época em que Luís XVI foi vacinado, vários soberanos vacinaram também. A corte de Viena já era famosa por vacinar as pessoas, Londres e São Petersburgo, as três principais cidades que vacinaram soberanos nessa mesma época, no final do século
17. Ou seja, na época isso era um procedimento de ponta super desenvolvido, que só quem tinha acesso era realmente a nobreza, né? A realeza. Só que tinha acesso às pessoas bem informadas, não é? E aquelas que tinham uma certa importância para a soberania da cidade. Mas, mesmo nessa época, já tinham dois grupos bem formados, os contra e os a favor. Aqui na França, com a decisão de vacinar Luís XVI, o grupo dos a favor avançou muito, né? Foi uma vitória para o grupo dos a favor. Quer dizer, pensando hoje em dia, em relação a certos governantes que não acreditam na vacina, a gente vê que pouca coisa mudou, não é? É verdade. É impressionante. Se Luís XVI foi vacinado, até hoje estamos aí discutindo se vacina não deve, é impressionante. E a gente estava comentando antes, né, que o Luís XVI foi vacinado contra a varíola para não morrer de varíola e acabou que morreu jovem sendo guilhotinado, né? Pois é, coitado. Coitado. E aí eu lembrei, que a gente estava conversando sobre isso antes de gravar, e eu lembrei do Luís XIV, né, que durante toda a sua vida, ele morreu com 77 anos, e durante toda a sua vida ele teve, assim, centenas de doenças, né? Eu até anotei aqui, porque foram tantas doenças. Quando ele era criança, ele teve 3 doenças que são mortais para a criança e ele sobreviveu. Ele teve sarampo, escarlatina e varíola. Depois ele teve tifoide, que fez com que todos os cabelos dele caíssem. Ele teve fístula anal, ele teve fístula no maxilar, que fez com que ele tivesse, durante toda a vida dele, um mau hálito horroroso. E, no final das contas, ele morreu aos 77 anos de gangrena. E, nesse meio tempo, ele teve gota, ele teve uma série de problemas digestivos, né? Porque comia muito, comia coisas que não eram saudáveis. As Mas viveu até os pessoas... 77 anos, sem tomar vacina. Coisas do destino. Coisas do destino. O nosso segundo assunto é bem mais terra a terra. Vamos falar sobre o hábito de comer carne de cavalo na França. Você já comeu carne de cavalo, Lina? Se eu já comi carne de cavalo? Não, nunca. Você já? Já. Comi um tartar de carne de cavalo, deve ter uns 10 anos. Logo E depois que eu cheguei aqui. Estava bom? Tava, eu achei que fosse ser uma carne bem forte, marcante, e eu achei normal, achei que tava igual uma carne de boi. Porque eu acho a Então carne de... não tem um gosto diferente do gosto da carne de vaca? Eu não achei, porque, por exemplo, eu não gosto da carne de cordeiro, que eu acho que tem um gosto muito forte, muito marcante. Me incomoda o gosto da carne de cordeiro, eu não gosto. E eu achei que a carne de cavalo fosse ter um gosto tão forte quanto, ou um gosto bem diferenciado, particular. E eu não achei que tivesse, eu achei que era uma carne como uma carne de boi. E olha que eu comi crua, né? Um tartar. É. Não, eu nunca tive coragem de provar, pela relação sentimental que eu tenho com os cavalos, não é? Durante vários séculos, a questão de comer carne de cavalo, ou ela foi proibida, ou ela foi aceita, dependendo da cultura e dependendo da situação histórica de cada região do mundo. Antes da domesticação dos cavalos, eles eram caçados para alimentação, né? Isso num tempo bem Isso na passado. pré-história da humanidade, né? Isso é um tempo bem passado. Os gregos e os romanos já tinham uma relação próxima com o animal, né? Sobretudo em relação a lutas, a guerra, a transporte. Então, eles repudiavam o consumo da carne de cavalo. E foi essa filosofia greco-romana que chegou até principalmente nessa parte mais sul da Europa, né, Lina? Exatamente. Essa relação um pouco mais respeituosa com o cavalo. Né? Consumir carne de cavalo era uma tradição dos povos pagãos, né, Lina? Eles faziam cerimônias de sacrifício e comiam a carne de cavalo crua. Isso antes da era cristã, né? Quando a era cristã chegou, a igreja meio que proibiu isso para afastar as pessoas desses rituais pagãos. Apesar da igreja e cristã
ter incorporado vários rituais pagãos, que a gente já comentou em vários dos nossos vídeos anteriores, né? A questão da chandelle, né? A festa dos crepes. Nessa questão da carne de cavalo, a igreja proibiu veementemente que as pessoas consumissem carne de cavalo para realmente se diferenciar e se afastar e afastar as pessoas desses rituais pagãos. E também porque o cavalo tinha uma função na sociedade antiga muito importante, do ponto de vista econômico e social, né? O cavalo era usado para batalhas, o cavalo era usado para agricultura, então ele tinha que ser preservado enquanto instrumento de trabalho, né? O cavalo sempre foi fundamental para as guerras, para transporte, para a lavoura. Isso depois de domesticado, né? Sempre foi um animal necessário aos homens. A forma de pensar era essa. Um animal admirado e amado, a relação que os nobres tinham com o cavalo, a cavalaria e todos os rituais nobres. E aí os reis franceses, até o rei Luís XIII, Luís XV, Luís XVI, eles proibiram o consumo de carne de cavalo aqui, por essa ligação sentimental que as cortes tinham com o animal. No meio do século XIX, na França, na Alemanha e na Bélgica, o consumo da carne de cavalo foi liberado. E teve um professor do Museu de História Natural, do Jardin des Plantes, do Quartier Latin, que foi um daqueles que lutou, batalhou para que o consumo de carne de cavalo fosse liberado e aceito pela população. Assim como o veterinário-chefe das Forças Armadas da época, todos os dois juntos fizeram uma imensa campanha de consumo de carne de cavalo. Por quê? Porque é uma carne mais barata do que as outras carnes, ideal para uma população de renda mais baixa. Os franceses estavam precisando de proteína e toda a legislação foi baseada nessa necessidade de consumo de proteína das populações de baixa renda. No século XX, teve uma explosão do consumo de carne de cavalo na França, né? Tanto que a França teve que importar carne de cavalo para poder suprir a demanda que existia, a demanda interna. Isso foi no início do século XX, né? Exato. A explosão do consumo da carne de cavalo foi no início do século XX. Em 1913, acho que foi o ápice, tinha mais de 300 açougues especializados em carne de cavalo, porque tem essa diferença, né? Entre os açougues que vendiam carne de cavalo e os açougues que vendiam carne de boi. Aqueles açougues tradicionais estabelecidos se recusaram a vender carne de cavalo, por medo de suscitar uma antipatia das pessoas que fossem contra, né? E uma perda de cliente, perda da clientela. Então, houve uma diferenciação entre os dois pontos de venda de carne, cavalo ou vaca. E eu cheguei aqui em 1983 e via, no Maré, sobretudo, tinha uma boutique que hoje vende, pelo menos antes da Covid-19, ela vendia meias, que é uma boutique hiper conhecida do Maré. Rodrigo vai colocar a foto. Essa boutique eu não conheci, mas quando eu cheguei aqui, eu via açougues vendendo carne de cavalo. No Maré ainda existia, no Quartier Latin existia, e agora não vejo mais. Eu lembro quando eu morei no 18, no começo dos anos 2010, tinha um açougue de carne de cavalo lá. Eu acho que foi até a metade do século XX que foi o ápice, né? Depois começou a decair, começou a cair em desuso, exatamente porque foi retomada essa relação que as pessoas têm com o cavalo, de ser um animal doméstico, de ser um animal que as pessoas têm uma relação de amor, de esporte. Foi a forma de pensar do século XX, né? De animal para o trabalho, ele passa a animal doméstico, para a prática do esporte, para o lazer. A relação dos humanos com o cavalo se sentimentaliza. E as associações de proteção passaram a lutar contra o consumo, fizeram uma campanha imensa. Hoje a situação mudou mais ainda.
Hoje em porque dia, nas redes sociais, a gente vê muito esse tipo de relação sendo construída com os porcos, né? Com as vacas, com os bois, com as galinhas, de serem animais que estão vivendo não para nos servir, né? Mas para como a gente, né? Estão vivendo no planeta Terra como nós, merecem viver e morrer de causas naturais. eu me pergunto se eu sinceramente não sei responder a questão hoje, porque eu vivi uma época de uma outra mentalidade, então eu me pergunto, hoje, poderíamos ou não montar a cavalo? Exato. É uma forma de exploração também dos animais, né? De abuso. Não sei, eu não sei te responder, porque montar era uma relação tão grande de confiança, né, no animal e o animal confiança na pessoa que monta, era uma relação ali tão intensa. Eu já vi terapias de crianças com problemas mentais ou neurológicos, terapia através da relação com o cavalo. E, e aí eu me pergunto, podemos utilizar esse animal como forma de terapia para pessoas que precisam de uma relação, desse tipo de relação? Ou estamos usando o animal? Eu estou muito confusa. Existem animais hoje que descobrem câncer, animais usados na polícia para buscar assassinos, encontrar pessoas. Essa forma de relação com o animal é bem vista por aqueles que estão na avant-garde, sabe, da mudança de mentalidade. Como eles definiriam essa relação? De uma certa forma, estamos usando também os animais, não é? Exato, exato. Mesmo Eu porque... coloquei um vídeo que eu acabei retirando do nosso fio do Instagram, do meu gato comendo um ratinho que apareceu aqui. Ele ficou felicíssimo, o gato, de encontrar um rato, porque, né, dentro de um apartamento ter... Quando vamos de férias para Córcega, eu o solto lá, sabe, na natureza da Córcega. Quando voltamos para Paris, ele fica numa tristeza infinita durante 48 horas, depois ele esquece, coitado, e fica aí brincando com as bolinhas que eu faço para ele e com os brinquedinhos que ele tem. Tem uma discussão eu não sei se é entre os veganos ou se é entre os defensores dos animais, que a gente nem deveria ter animal de estimação. Que animal de estimação é um abuso e uma exploração do animal, entendeu? É a questão que eu estou colocando. Até onde vamos? Não vamos poder mais ter uma relação com um animal? Não, todos têm que viver na natureza, livres, e é isso. Lina, o nosso terceiro assunto é sobre o que há para fazer ao redor de Paris num bate-volta. Nós temos um artigo super completo, com um infográfico lindo, lá no blog, o link está na descrição, mas nesse artigo não tem um lugar super maravilhoso, que é o Auvers-sur-Oise. O que tem em Auvers-sur-Oise? Auvers-sur-Oise foi a cidade onde Van Gogh morou um tempo, e eu fui há alguns anos atrás ver de perto e fiquei encantada com o passeio. Eu fui de trem, na época existia um trem sexta, sábado e domingo que saía da Gare du Nord às 9, não sei quanto, e chegava uma hora depois, um pouco menos de uma hora, a Auvers-sur-Oise. O trem era direto e voltava para Paris no final do dia, em torno das 18 horas. E esse passeio, Paris-Auvers-sur-Oise, para seguir os passos de Van Gogh, merece ser um dia inteiro, porque tem muita coisa para fazer. O primeiro ponto a ser visitado é o local onde ele viveu. Onde ele viveu, que existe, intacto, como ele era na época do Van Gogh. O quarto do Van Gogh existe intacto, como ele era. Essa casa é também um restaurante. Então, essa casa é um restaurante que funciona, é um museu, e é o museu que tem o quarto do Van Gogh.
O Então, quarto, inclusive, morreu, né? Ele se suicidou. Ele suicidou? Então, a visita começa por aí. Mas eu acho que vale a pena vocês lerem um pouco sobre o circuito a ser feito, porque vários quadros que Van Gogh pintou, ele usou como ponto de observação essa cidade, Auvers-sur-Oise. Então, quase em frente do local onde ele morava, tem a igreja de Auvers-sur-Oise. E é impressionante, porque diante da igreja tem um pôster com o quadro que o Van Gogh pintou. Então, você olha o quadro e olha a igreja, é idêntico, absolutamente nada mudou. E assim vai, sabe? Você caminha pela cidade e vai seguindo o roteiro Van Gogh, onde tem o pôster com o quadro e a realidade diante de você. Um dos momentos mais impressionantes desta viagem a Auvers-sur-Oise, além de visitar o quarto onde ele viveu, o famoso quarto, foi visitar o cemitério da cidadezinha e ver os túmulos de Van Gogh e seu irmão, Theo, não é? E a reflexão que acho que nós todos fazemos é o contraste entre a singeleza, a pobreza. Não, eu não posso dizer pobreza, entre a singeleza e a simplicidade das duas tombas, quer dizer, tem assim, 2 painéis pequenos com o nome e a data de nascimento de Van Gogh e do seu irmão, na frente dessas 2 lápides, cobertas por era, sabe? A planta era. Então não tem nada, não tem uma escultura, não tem uma frase, não tem uma obra de arte, não tem nada. Tem 2 lápides simplíssimas, mais simples impossível, e uma vegetação rasteira, que sabe, cresce em qualquer lugar. Pronto. Acabou. Era. Exatamente, era. Que eu já esqueci como que se chama no Brasil. Acho que era mesmo. Acho que era, sim, Olina, e o Van Gogh passou os últimos 70 dias de vida dele nessa cidade, né? Foi realmente o último local onde ele morou. Foi a última fase da vida dele. A visita do quarto, eu pensei que fosse ser algo turístico, que, sabe, já sem emoção, que não suscita mais nenhuma emoção, mas eu fiquei emocionada. Não, é claro que o acesso ao quarto é feito a compte-gouttes, como diz os franceses, quer dizer, gota a gota. Não era nem uma medida sanitária, é uma medida de preservação do espaço, porque, né? Então, éramos pouquíssimas pessoas, 1, 2, e a emoção é realmente grande. E eu tenho uma lembrança nessa mesma casa, de um espaço multimídia, onde assistíamos uma espécie de vídeo que me emocionou muito também, mas eu não saberia dizer o que foi há muitos anos atrás. A única coisa que eu tenho certeza é que essa viagem vale a pena, é um dos bate-volta mais importantes que eu fiz daqui de Paris, Auvers-sur-Oise. E, donc, é importante, nessa época com a taxa de câmbio alta, saber que você pode chegar, existe a possibilidade de ir de trem. Como os horários mudam, como as proposições mudam e vão com certeza mudar ainda mais com a situação da pandemia, pós-pandemia, todas essas informações estarão no nosso artigo do blog. Eu vou colocar todos os links na descrição. Nós temos 2 artigos sobre esse passeio que você fez, e tem um outro artigo também que é muito acessado no blog, independente da época, que é sobre os 3 quadros do quarto do Van Gogh, mas não na Auvers-sur-Oise, mas em Arles.
Sim. Lina, e ano passado, quando no curto espaço de tempo onde os museus abriram, eu fui ao Museu Orsay e fui meio que especificamente para mostrar os quadros do Van Gogh, porque eu tinha acabado de voltar de Arles e eu fiz uns stories mostrando esse quadro da igreja de Auvers-sur-Oise, mostrei vários quadros, e eu vou transformar esses stories num IGTV e vou deixar o link aqui também para quem quiser ver essa excursãozinha que eu fiz lá no Museu Orsay mostrando os quadros do Van Gogh. Ótima iniciativa, Rodrigo. Por último, vale a pena almoçar no restaurante da casa onde ele viveu? Eu almocei lá. Não é inesquecível, porque eu não me lembro o que foi que eu pedi, o que foi que eu comi. Mas também não tenho lembrança nenhuma de que tenha sido assim, sabe? Tipo, olha, não vale a pena, façam tudo o que tenham que fazer, mas almocem em outro local. Então, eu acho que vale a pena, porque eu me lembro da toalha xadrezinha de branco e vermelho, da cestinha de pão, sabe? De um certo cuidado para que as coisas tenham sempre esse caráter bem interior da França, bem francês. Eu me lembro que era um prato bem do interior da França, bem tradicional. Então, vale a pena sim. Ótimo. Experiência completa. É. Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Até a próxima.